Você acompanha agora a palestra Alvorada Cristã e a Transição Planetária, Profecias Bíblicas e o Mundo de Regeneração. Expositor Haroldo Dutra Dias. Conferência ocorrida no dia 17 de março de 2012 na cidade de Pinhais, Paraná, durante a 14ª Conferência Estadual Espírita do Paraná. Qual imenso feixe, estamos reunidos para a 14ª Conferência Estadual Espírita, que traz como tema Transição Planetária. Com as senhoras e com os senhores, o conferencista Dr. Haroldo Dutra Dias, que abordará o tema Alvorada Cristã e a Transição Planetária, Profecias Bíblicas e o Mundo de Regeneração. Caros amigos e amigas, internautas dessa 14ª Conferência Estadual Espírita do Paraná, é sempre uma alegria enorme comparecer a esse grandioso evento que reúne muitos corações do ideal espírita e simpatizantes da causa espírita, porque aqui renovamos as nossas forças, aqui ampliamos as nossas ideias. E para falar desse tema, nós precisamos, ao tratar do tema profecia, não nos esquecermos de que profecia sempre remete à questão tempo. Durante muito tempo, sem nenhum trocadilho, os filósofos se dividiram na compreensão do tempo. Alguns imaginavam que o tempo é uma variável uniforme, é uma sucessão interminável de dias e noites, sem nenhum significado, ao lado da vida, com a sua dinâmica, com seu colorido. Mas o início do século XX, com o trabalho de um grande físico chamado Einstein, o tempo volta a ser examinado como uma das variáveis. Não basta citar a longitude e a latitude, não basta dar as coordenadas espaciais, o tempo compõe a nossa dimensão, e o tempo é também variável. O tempo não transcorre da mesma forma em todos os orbes, porque cada local, com a sua textura, com as suas características, produz um tempo significativo. Isso fez com que um grande filósofo chamado Henri Bergson propusesse que o tempo é significado. E avaliar as profecias bíblicas e esse momento em que vivemos, de momento de transição, requer uma grande viagem. Uma grande viagem. E para iniciá-la, eu gostaria de citar de forma livre o poema de um americano chamado Robert Frost. Ele diz assim: havia 2 caminhos em uma floresta, e eu escolhi o menos movimentado, o menos percorrido. E o tempo passou e eu percebi que isso fez toda a diferença. Porque é o tempo que vai conferindo significado à nossa vida. À medida que a vida vai se desdobrando na forma de painéis, nós vamos entendendo os acontecimentos que moldaram, que se conjugaram, para que nós pudéssemos ser o que somos hoje. Quando o homem ensaiava os primeiros passos
da civilização, quando ainda nós vivíamos nas cavernas, aprendíamos a elaborar os primeiros instrumentos, vivíamos em meio ao perigo e àquilo que nós podemos chamar de imprevisibilidade. Tudo era imprevisível. Hoje podia fazer um sol lindo, amanhã era chuva. Hoje estávamos a salvo em alguma caverna, amanhã o perigo poderia chegar até nós. E o homem caminhava com medo, temendo o imprevisível, entendendo que a vida era regida pelo caos. E até hoje, algumas criaturas se sentem como se estivessem num caos. Por que as pessoas que nós amamos morrem? Por que as pessoas adoecem? Por que as guerras acontecem? Porque hoje tudo está em paz e tranquilo, amanhã parece que a dor visita a nossa casa. Parece que a perturbação invade as nossas instituições. Por que o caos? O primeiro impulso desse homem primitivo é imaginar que o caos rege a vida. E quando você acredita na força e no domínio do caos, a única energia que você consegue extrair do coração é o poder, é a força. Porque diante do caos, diante da imprevisibilidade, vence aparentemente o mais forte. O que detém os maiores meios de controle e de poder. No entanto, o ser humano sente uma sede insaciável. Ele está sempre buscando. E a busca o conduz a olhar sempre adiante e sempre mais alto. Em meio a esse caos da floresta, em meio a essas forças aparentemente imprevisíveis, o homem começa a contemplar o firmamento. E surpreso, assustado, ele percebe que se na superfície da terra vigora o caos, na sua visão limitada, no firmamento há a mais absoluta ordem. O sol nasce no mesmo dia, no mesmo horário. A noite chega sem falha. Os fenômenos de movimentação dos corpos celestes parecem um relógio suíço, tamanha precisão. Nesse momento, o homem que já começava a construir civilizações, que começava a se organizar socialmente, vive um dilema. Como conciliar o caos da sua vida com a absoluta ordem do firmamento? É por isso que nós vamos encontrar nos registros de todas as civilizações do planeta, todas as civilizações da Terra calcularam o movimento dos corpos celestes. Criaram calendários, medidas, porque quem pudesse prever a chegada do outono e do inverno, da primavera e do verão, quem pudesse entender os ciclos dos corpos celestes, possuía um conhecimento superior. Foi assim na Babilônia, foi assim na Síria, na Pérsia, foi assim no Egito, foi assim no povo hebreu, na China, no Oriente e no Ocidente. Todas as civilizações começaram a catalogar o tempo. Mas a grande descoberta
foi que após ter catalogado o movimento dos corpos celestes, após o ser humano ter se debruçado sobre a ordem do firmamento, inevitavelmente ele começa a fazer relações. Há alguma relação entre a ordem do céu, das estrelas, e o caos da vida humana? E assombrado, constata o homem que muitos dos ciclos dos corpos celestes são ciclos da natureza. Ao catalogar os ciclos lunares, o homem primitivo percebe que o plantio e a colheita, que o ciclo de nascimento, desenvolvimento das plantas é regido pelo ciclo lunar. Tem a mesma essência, obedece à mesma lei. Ao examinar a mulher, o seu próprio corpo, percebe que o ciclo menstrual também obedece a leis rigorosas. E assim, as religiões que nasciam no planeta começam a se encantar por essa tendência natural de comparar a lei que rege a ordem universal e tentar encontrar uma lei que explique o aparente caos dos acontecimentos humanos. O tempo passa, a reflexão prossegue, porque a observação de determinados ciclos não pode ser feita por um indivíduo. Há ciclos astronômicos que ultrapassam milhares e milhares de anos. Somente uma civilização é capaz de concatenar. Somente uma civilização é capaz de medir. Sem o apoio de várias gerações, não poderíamos entender os ciclos universais. É nesse momento que começam a surgir os sacerdotes, propondo a adoração aos elementos da natureza, porque entendiam que aquilo que expressa ordem, expressa poder, expressa uma essência que todos sentimos no coração, mesmo a alma mais descrente sente que há uma essência em tudo. As religiões então nascem adorando fenômenos naturais. O relâmpago, a chuva, o sol, a lua, as estrelas são transformados em deuses poderosos que ditam o comportamento e os acontecimentos da nossa vida. Era a primeira tentativa ainda acanhada de conjugar o aparente caos da vida humana com uma ordem que rege o cosmos. A primeira tentativa. Nesse momento, nós vamos encontrar os homens nos diversos quadrantes da civilização, nos diversos quadrantes do planeta, uns adorando árvores, outros adorando estrelas, outros ainda adorando fogo, a água, o vento, até que a mente humana, mais sensível e mais sensibilizada, passa a agasalhar uma ideia profunda que vai mudar toda a nossa caminhada sobre a superfície do orbe. A ideia de que há uma única lei que é capaz de unificar todos os fenômenos celestes. A ideia de que deve haver um ser, um apenas, que seja responsável por conferir ordem celeste e terrena. Cada povo, cada língua dará um nome,
fará uma especulação, fará uma reflexão sobre isso. Especialmente, eu gosto muito de uma que Allan Kardec faz no livro A Gênese. O codificador vai dizer, na parte final, o universo é ao mesmo tempo um mecanismo incomensurável, acionado por um número incontável de inteligências, e um imenso governo, no qual cada ser inteligente tem a sua parte de ação sob as vistas do soberano Senhor, cuja vontade única mantém por toda parte a unidade. Olha o que o codificador está dizendo. A vontade única do soberano Criador mantém a unidade da vida. Sob o império dessa vasta potência reguladora, Deus, como vasta potência reguladora, tudo se move, tudo funciona em perfeita ordem. Onde nos parece haver perturbações, o que há são movimentos parciais e isolados, que se nos afiguram irregulares, apenas porque circunscrita, limitada é a nossa visão. Se lhes pudéssemos abarcar o conjunto, veríamos que tais irregularidades são apenas aparentes e que se harmonizam com o todo. É o parágrafo da maior profundidade. Nessas páginas do livro A Gênese, o codificador resume a história das religiões na face da terra. Resume a busca do ser humano, a busca por significado, a busca por sentido. Por que irregularidade? Por que a perturbação? Por que a dor? Por que o sofrimento? Por que a morte? Por que a destruição? Como conjugar esses fenômenos aparentemente caóticos com uma ordem, com uma inteligência suprema, com uma força soberana reguladora, que imprime unidade a tudo? Não é por outra razão que o codificador afirma: o Espiritismo está na natureza. O Espiritismo é o pôr do sol, é o nascer do sol, é o pôr do sol e é o nascer do sol. O Espiritismo é um fenômeno natural, porque ele nasceu da observação das leis que regem a natureza. Ele não foi criado por uma mente. O Espiritismo não é uma seita deduzida em algum escritório. O Espiritismo é o homem se curvando à harmonia do universo infinito. É o homem entendendo que por trás do mecanismo há uma inteligência soberana que confere a tudo unidade. Unidade. Tudo decorre do um, do soberano um. É por isso que nós encontramos no livro Pão Nosso, o capítulo 105, em que Emmanuel vai comentar um versículo do Novo Testamento. E agora nós já nos avançamos para o entendimento.
desses aspectos relacionados à profecia. Em Marcos capítulo 12, versículo 29, está dito assim: e Jesus respondeu-lhe, quando o doutor lhe indaga qual o maior mandamento, Jesus lhe responde: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. O Senhor é um. E diz Emmanuel, replicando ao escriba que o interpelou com relação ao primeiro de todos os mandamentos, Jesus precede o artigo inicial do decálogo de observação original que merece ser destacada. Antes de todos os programas de Moisés, das revelações dos profetas e de suas próprias bênçãos redentoras no Evangelho, o Mestre coloca uma declaração enérgica de princípios, conclamando todos os espíritos ao plano da unidade substancial. Unidade substancial. Alicerçando o serviço salvador que ele mesmo trazia das esferas mais altas, proclama o Cristo à humanidade, que só existe um Senhor Todo-Poderoso, o Pai de infinita misericórdia. O um, aquele um que unifica tudo, aquele um que torna você e eu irmãos, originários da mesma essência. Então, no fundo, a dor que você sente é a minha, a alegria que eu sinto é a sua, o que você busca eu também busco. Habite você no Oriente, no Ocidente, em qualquer lugar do limitado, do minúsculo planeta Terra, ou em qualquer lugar do universo infinito, o que te move é o que me move. Porque há um Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, que unifica toda a criação, que confere unidade a tudo e a todos. Prossegue Emmanuel, sabia de antemão que muitos homens não aceitariam a verdade, que almas numerosas buscariam escapar às obrigações justas, que surgiria retardamento, má vontade, indiferença e preguiça em torno da boa nova. No entanto, sustentou a unidade divina, a fim de que todos os aprendizes se convencessem de que lhes seria possível envenenar a liberdade própria, criar deuses fictícios, erguer discórdias, trair provisoriamente a lei, estacionar nos caminhos, ensaiar a guerra e a destruição. Contudo, jamais poderiam enganar o plano das verdades eternas, ao qual todos se ajustarão um dia, na perfeita compreensão de que o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Bela página de Emmanuel, no capítulo 105 do livro Pão Nosso. E ao ler essas páginas, a minha cabeça como que girava em torno dessa palavra unidade, em torno dessa palavra um, que nós pensamos compreender, que nós acreditamos que entendemos. Então, folheando o livro dos Espíritos, na parte final das penas, gozos e consolações, eu encontrei uma página do apóstolo Paulo,
Está no Livro dos Espíritos, na 4ª parte. Depois de uma mensagem de Platão, há uma mensagem do apóstolo Paulo. E quando eu li essa mensagem, eu precisei tomar um café, comer 2 pães de queijo, para poder me concentrar. Porque essa mensagem é um resumo de todas as cartas do apóstolo Paulo. Em alguns parágrafos ele resume tudo que deixou no Novo Testamento, mostrando que o Espiritismo vem em continuidade. As 3 revelações procedem da unidade divina. Quem separa são os homens. Deus é um. Toda vez que nós separamos, nós estamos caminhando na direção oposta do Criador. E Paulo começa a sua mensagem dizendo assim, no Livro dos Espíritos: gravitar para a unidade divina, eis a finalidade da humanidade. Gravitar. Talvez você pense que gravitação é um privilégio de planetas e estrelas, nebulosas e galáxias. Mas não é. Cada individualidade é um mundo em si, diz Emmanuel. Cada individualidade é um mundo. Então você também percorre um movimento. Você também está girando em torno de algo. Você também tem coração e mente focados em algo. E diz Jesus: onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Se o bem mais precioso do teu espírito for o acúmulo de riquezas, a sua alma gravitará em torno dos bens materiais. Porque nós gravitamos em torno daquilo que o nosso coração deseja, é da lei. Mas nós não fomos criados, diz a simbologia profunda do Velho Testamento, para adorar outros deuses. Nós, seres humanos, não fomos criados para gravitar em torno do poder. Nós não fomos criados para gravitar em torno dos bens materiais. Nós não fomos criados para gravitar em torno da satisfação irresponsável dos sentidos físicos. O objetivo da criação, diz Paulo de Tarso, é gravitar para a unidade divina, porque só há um. O um do universo é Deus. Ele é o um que unifica a tudo. E o grande desafio da evolução humana, o grande desafio do progresso humano é gravitar em torno do Criador. É repetir a ordem do movimento dos corpos celestes. Quando a nossa caminhada espiritual imitar a ordem e a sincronia do movimento dos astros, nós teremos alcançado a felicidade espiritual que tanto buscamos. E Paulo vai dizer três coisas. Para atingir esse propósito, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias. O contrário, a ignorância, o ódio e a injustiça. O contrário da justiça, a injustiça. O contrário do amor, o ódio.
o contrário da ciência. Ciência não no sentido de academia, ciência no sentido de busca pelo conhecimento, de busca pelo saber, de busca pelo aprendizado, porque todos temos fome de aprender, seja nas cátedras das academias, seja no campo, plantando. Todos temos fome de aprendizado. E aqui nós vamos descobrindo que se 3 coisas são necessárias para gravitar em torno do Criador, no dizer de Paulo, a revelação divina dividiu-se em 3 partes. Primeiro, os alicerces da lei divina, com Moisés, que tentava educar o nosso espírito para as sublimes reflexões da justiça. Depois, o inigualável Mestre Jesus, tentando contagiar a nossa alma com seu amor, tentando incendiar o nosso coração com a sua bondade. E depois, a palavra esclarecida dos espíritos superiores, através do trabalho de codificação de Allan Kardec, ensinando os homens a pensar, convidando os seres humanos a não abrirem mão nunca da reflexão, nunca abrirem mão do bom senso, porque, como diz o poeta mineiro, fé cega, faca amolada. Não há nada que corta e que fira mais, não há instrumento que fere mais do que a fé cega. E Paulo termina sua mensagem dizendo: quem é com efeito o culpado? Porque ao longo da mensagem ele vai examinando com sabedoria a ideia de inferno, de penas eternas, de pecado, de castigo, de punição. E ele diz assim: quem é com efeito o culpado? Quem é o culpado? O que é o culpado? É um pecador? É um criminoso? Me recordo da pergunta que Chico fez a Emmanuel. Ele perguntou assim: Emmanuel, o que é um assassino? Emmanuel disse assim: é qualquer um de nós que foi descoberto. Quem é com efeito o culpado? E diz Paulo: é aquele que por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo e do bem. Culto harmonioso do belo e do bem, idealizado pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Jung sequer tinha publicado a sua obra para trabalhar a ideia de arquétipo, e nós já temos essa palavra na codificação utilizada por Paulo, de que Jesus é o homem que Deus espera que um dia nós sejamos. Por isso, questão 625, ele é modelo, porque ele é modelo do homem do futuro. Jesus é o futuro da humanidade, porque Deus não tem futuro, Deus é um eterno presente. Deus é um eterno presente. Jesus é o futuro dos seres humanos. Dos seres humanos que um dia vão amar, perdoar, ser humildes, serem fraternos. Que é o castigo? A consequência natural, derivada desse falso movimento, porque se você não está gravitando em torno de Deus, você está num falso movimento da alma, você é como um planeta que perdeu a sua órbita,
Você é como um planeta que não é mais aquecido pelo sol da inteligência suprema, como poderia ser, porque Deus nunca abandona seus filhos. Então você é um planeta que vaga, solto, perdido, e a consequência natural derivada desse falso movimento é o castigo, uma certa soma de dores necessárias a desgostá-lo. Desgostá-lo? Sim, desgostá-lo da sua deformidade pela experimentação do sofrimento. Toda vez que nós nos desviamos da lei divina, que é uma, nós ficamos espiritualmente feios, deformados. E a única coisa que o sofrimento faz é nos lembrar da nossa beleza interior, do seu verdadeiro eu, daquela semente divina que adormece no seu coração. Então o sofrimento, segundo Paulo, é uma certa soma de dores necessárias, nem mais nem menos. É como uma dose de um remédio. O castigo é o aguilhão que estimula a alma pela amargura a dobrar sobre si mesma e a buscar o ponto de salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Querê-lo eterno por uma falta não eterna é negar-lhe toda a razão de ser. E talvez você se pergunte: eu acho que ele errou de tema. O tema não era profecia. Então agora nós vamos juntar as pontas. Agora nós vamos juntar as pontas. Porque o homem que produziu a literatura bíblica, os homens que produziram os livros religiosos das diversas civilizações humanas, foram homens que observaram a ordem do movimento do cosmos. E o que eles perceberam? A olho nu, é claro que eles não tinham a precisão de um Hubble, mas a olho nu, o sétimo planeta visível tem um ciclo de 28 anos, 7 mais 7 mais 7 mais 7. E quando você olha para a criatura humana, como diz André Luiz, você percebe que a reencarnação se completa aos 7 anos. É o que diz André Luiz. É o que nós percebemos. E depois você percebe que quando completa 14 anos, alguma coisa mudou em você. E depois você percebe que quando completou 21 anos, alguma coisa mudou. E depois você percebe que quando completou 28 anos, alguma coisa mudou. Então você começa a pensar, porque o ser humano tem o dom da reflexão. No ser humano brilha a inteligência, que é a nossa grande herança ao lado do amor. Inteligência e amor, as nossas duas grandes heranças divinas. E você começa a pensar, se há uma lei que rege o movimento do sétimo planeta, talvez eu também seja um astro, não de Hollywood. Talvez eu também tenha um movimento. Talvez a minha vida tenha uma sincronia. Talvez o tempo não transcorra em vão. Como diz André Luiz no livro Agenda Cristã, diante de um grave problema, aguarde o momento oportuno, porque os dias não transcorrem em vão. Cada dia é portador de um significado, porque há um Deus único que confere unidade
a toda a diversidade. Diversidade humana e diversidade dos acontecimentos da nossa vida. Há um fio condutor. Nada que nos acontece, nenhuma criatura que cruza o nosso caminho, cruza em vão. Há um propósito. Há um propósito. E as almas iluminadas são aquelas capazes de enxergar o propósito das coisas e o propósito das pessoas. Então nós estamos dizendo, hoje, o que já se dizia no Egito há 4.000 anos atrás. Hermes Trismegisto dizia: a mesma lei de cima é a lei de baixo. O que há em cima, há embaixo. Mas agora o homem do século 21, o ser humano do século 21 é portador de uma nova sensibilidade. Ninguém imagina que algum corpo celeste está com um controle remoto ditando os passos da nossa vida. Não, é mais sofisticado que isso. É um passo além dessa ideia. A ideia de que a mesma lei que rege o movimento dos corpos celestes é a lei que rege os nossos movimentos exteriores e interiores. Porque cada espírito é um mundo. É um mundo. Talvez você olhe com admiração para a Terra, civilização chinesa, japonesa, romanos, todas as civilizações, e aí, se você tiver uma lembrança das suas 300 últimas encarnações, você perceberá que dentro de você vive várias civilizações. Há vários povos dentro de você, porque você é um espírito imortal que já peregrinou por vários lugares. Você já falou vários idiomas. Você já teve corpos. Você não vai acreditar. Tão diferentes. Você já teve hábitos tão diferentes. Tão diferentes. Então eu costumo brincar com alguns amigos lá do ser. Quando eles perguntam assim: quem é você? Eu falo: meu nome é Legião, porque eu sou muitos. Há muitas pessoas dentro de nós. Há um mundo dentro de você. Um mundo de experiências, um mundo de dores, um mundo de mágoas, um mundo de ódios. Um mundo de relações mal resolvidas. Tudo isso implica movimento. Movimento emocional, movimento psíquico, movimento anímico e movimento. Movimento mesmo. Nós também estamos girando. E se há um cronômetro, se os corpos celestes se movimentam em ciclos, por que audácia nós podemos imaginar que somos uma exceção no universo? Não. Não. Quando Kardec, na terceira parte do Livro dos Espíritos, começa a perguntar: o que é a lei natural? Os Espíritos respondem: é a lei divina. Porque a lei natural e a lei divina são a mesma coisa. Então o químico que está num laboratório, debruçado sobre combinações químicas com substâncias, está aprendendo as mesmas leis que regem a nossa intimidade. Há um só Deus. Um só Deus. Isso significa que há um tempo para cada coisa. Há um tempo para cada coisa. Há um momento que o sol se põe e há um momento que o sol nasce. E isso respeita a ciclos que são derivados das leis divinas. E o que eu estou tentando dizer agora é que a coisa mais natural do mundo é nós entendermos que a humanidade se prepara para uma alvorada.
para uma alvorada que foi cantada por todos os profetas do Velho Testamento. Para uma alvorada que foi pressentida por todos os mártires e por todos os cristãos primitivos. Nós sentimos que estamos numa profunda noite. Aparentemente, talvez você tenha a sensação de caos. Talvez você tenha a sensação de desordem, de que o mundo está fora de controle, de que alguma coisa deu errado. Mas é preciso reconhecer que há uma regularidade, que há uma harmonia, que o tempo é cíclico. Tudo na vida é cíclico, porque o tempo não transcorre em vão. Você nasce, cresce, amadurece, envelhece e desencarna. E tudo respeita esses ciclos harmoniosos. Quando Jesus inicia o seu trabalho, a sua primeira aparição pública nas bodas de Caná, Maria lhe pede para intervir naquela situação da falta de vinho na festa de casamento. E Jesus então diz para ela: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Talvez você tenha lido isso apressadamente. Que hora é essa que Jesus está dizendo? E quando você vai para o final do Evangelho, quando Jesus está sendo crucificado, ele diz assim: tenho sede. E eles lhe dão de beber vinagre. O vinho que azedou. Jesus toma o vinagre, porque ele veio trazer a pureza da lei divina, ele veio trazer o amor, ele veio trazer a revelação divina. E na cultura do povo hebreu, revelação divina é vinho. O vinho é o símbolo da revelação divina. É tanto que Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Videira é a planta que produz uva. Então Jesus traz a essência. E o que nós devolvemos para ele? O vinagre do ódio, da incompreensão e da má vontade. E ao tomar o vinagre, que é a revelação conspurcada pela nossa inferioridade, que é a revelação divina deturpada, ele diz: eis que tudo está consumado. Mostrando que há um tempo para tudo. E ele vai deixar uma parábola imortal no Evangelho. A parábola das 10 virgens. 10 virgens. E talvez você se pergunte, porque as profecias do Velho Testamento, como diz Emmanuel, contém símbolos do Velho e do Novo, contém símbolos profundos, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum. A nossa mente vaga, tentando entender por que 10, por que virgens, e por que uma festa de casamento. Mas voltando um pouquinho atrás, bebendo na fonte da primeira revelação, unindo as pontas, unindo as peças soltas, unidade. Quando você une, você encontra unidade. Nós vamos entender que o
símbolo da universalidade no Velho Testamento é o número 12. Por isso 12 tribos, por isso 12 apóstolos. Mas o que aconteceu? Na época do rei Davi, as 12 tribos se dividiram. 2 ficaram ao sul com capital em Jerusalém, e as 10 tribos rebeldes do norte fixaram capital na Samaria. Então 10 é o símbolo da divisão. 10 é o símbolo daquilo que está partido. 10 é o símbolo daquilo que está fragmentado, daquilo que precisa ser juntado. Por isso Jesus diz assim no capítulo 4, do lado do Evangelho de João, ele diz, é necessário passar por Samaria, eu preciso passar pela Samaria. Precisa por quê? Era o caminho mais difícil, porque ele precisava unificar. Ele veio para, diz ele, reunir as ovelhas desgarradas, juntar, porque um dia haverá um só rebanho e um só pastor. Então 10 é a fragmentação humana. E por que virgem? Há um profundo simbolismo que nós só vamos entender quando lermos o livro do profeta Oséias. São poucos capítulos. Você lê hoje, na hora do almoço você pode ler. Oséias vai compor um cântico. Ele vai dizer que Jerusalém e Samaria são duas mulheres. São duas mulheres que se afastaram daquele movimento divino em torno da unidade. Porque a proposta era que eles girassem em torno do Deus único, mas eles se dividiram e criaram movimentos paralelos. Movimento paralelo, desviar-se da unidade divina, tem um símbolo. Eles chamavam de idolatria, e idolatria na Bíblia é simbolizado pela prostituição. As cidades na profecia são chamadas de mulheres. Ezequiel também usa a mesma simbologia. Aliás, todos os profetas usam. Chama de mulheres, prostitutas. E ele coloca palavras de poesia. É claro, você precisa ter sensibilidade poeta para ler os profetas. Porque se não tiver sensibilidade poética, você se transforma num fanático, num fundamentalista. E ele vai colocar palavras lindas na boca de Deus. Deus vai dizer assim para Jerusalém e para Samaria: ó minhas mulheres, vocês me traíram, vocês escolheram outros maridos, se transformaram em prostitutas, mas eu vou recuperar o amor de vocês duas, e vocês se transformarão nas minhas virgens. Porque o símbolo da fidelidade a Deus na Bíblia é a virgindade. Não tem nada a ver com questão sexual. Por isso a parábola das 10 virgens reflete o momento em que nós vivemos hoje. Nós aguardamos ansiosamente um grande casamento. Um casamento que se dará entre a terra e a lei de Deus. Será uma grande festa. Será o alvorecer de um novo dia. Quando esse dia raiar, os homens compreenderão a mensagem de Jesus. E aí, nesse dia, nesse luminoso dia, o orçamento das grandes potências do mundo cortarão as despesas com a guerra, e esses bilhões serão destinados à paz. Não haverá mais sofrimento, porque todos os seres humanos serão irmãos. Não haverá mais divisão, porque todos entenderemos a diversidade.
e todos entenderemos a unidade que nos reúne. Nesse dia, será um dia de festa. E eu digo que nós estamos na meia-noite. Estamos aguardando ansiosos pelo raiar do dia da nova era, da era da regeneração da terra. Um dia que convocará todos nós a acordarmos bem cedo, a tomarmos a enxada nas mãos para lavrar a terra, para construirmos a felicidade que nós tanto ansiamos. Lembrando desse encontro, lembrando desse momento da alvorada cristã, que já se anuncia no horizonte. Porque no DVD Apocalipse nós tivemos oportunidade de falar sobre isso. Das horas proféticas que representam 15 anos. Então está tudo regulado, tudo tem um tempo. E já que tudo tem um tempo, eu convido a todos nós a refletirmos sobre o nosso tempo. O que significa o tempo agora? O que significa estar encarnado no orbe na meia-noite? Na meia-noite, nas horas que antecedem a alvorada cristã, naquele acontecimento que foi narrado por todos os missionários que precederam. Qual o significado disso? E eu então me recordei de um diálogo profundo, o diálogo de Públio Lentulus com Jesus. O homem de Estado, o homem fragmentado, que era Públio Lentulus, porque parte dele acreditava, parte não acreditava, parte dele amava, parte dele odiava, parte dele queria a simplicidade, parte dele amava o orgulho. Públio Lentulus é o símbolo de nós todos. Nós somos divididos, queremos o bem e queremos o mal, sentimos prazer no amor, mas sentimos prazer no ódio. E quando ele chega diante do homem íntegro, do homem que será e é o futuro da humanidade, Jesus diz a ele: sim, não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Jesus está falando com o espírito imortal dele. Eu falei, eu não quero falar com Públio Lentulus, o senador. Eu quero falar com o ser divino, que só os séculos de sofrimento encaminharão para o seio, para o peito do Pai, sugerindo que ele estava num movimento equivocado, que ele precisava ser reconduzido para a unidade. Ele diz assim: venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. Porque Lívia estava um passo à frente, o sofrimento já havia direcionado para Deus. Lívia já estava na rota de correção. Então ele diz assim: eu venho em busca de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo. É sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Comovido e magnetizado,
Públio imaginou que estava sonhando, e Jesus diz: não, meu amigo, não está sonhando. Exclamou meigo e enérgico o mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, olha a palavra desvio de novo, desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Eu acho que eu não teria força para ouvir isso. Jesus está dizendo: eu sou o ponto de referência para a regeneração de todos os milênios das tuas encarnações. O minuto que corre hoje, Públio, é um minuto sublime na evolução do teu espírito. Porque hoje você está diante da bússola. Hoje você está diante do pastor das ovelhas. Está, porém, no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem, as circunstâncias de toda a natureza, cumprindo às criaturas a obrigação de exercer o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar os seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Porque as correntes do bem e do amor procedem de Deus e banham toda a criação infinita. Cabe a cada um de nós escolher o caminho mais difícil. Então eu poderia dizer, repetindo as palavras de Jesus a Públio, que hoje os encarnados e desencarnados da Terra encontram um ponto de referência para a regeneração dos milênios terrestres. Um ponto de regeneração para nossas vidas. Por quê? Porque está chegando um sol, e ele não é físico. Não é físico. Vai raiar um novo dia, mas você não verá com os olhos físicos. É preciso enxergar com o coração. Diz Emmanuel no prefácio do livro Vinha de Luz: o Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. O sol da imortalidade está chegando. O ponto de referência para a regeneração dos espíritos que evoluem no planeta Terra. Esse sol se aproxima. Mas está no nosso querer seguir agora, ou daqui a alguns milênios, em outras escolas, em outros orbes, que a providência e a misericórdia divina reservou para os filhos mais rebeldes. Gravitar em torno da unidade divina, eis o objetivo da criação, diz Paulo na mensagem que lemos do Livro dos Espíritos. E dizem os sábios ao interpretarem o versículo de Deuteronômio, que quando se diz que Deus é um e que não haverá outros deuses, está dizendo duas coisas diferentes. Não terás outros deuses é a lição primordial, é o ABC do monoteísmo. Não teria como a revelação vir ao orbe sem o alicerce do monoteísmo. Não terás outros deuses. Mas a lição da unidade divina é a lição de agora.
entender que há uma lei, que há um Deus e que há um movimento harmonioso, e que quando a nossa alma gravita em torno desse sol do amor, tudo passa a ser encadeado, tudo passa a ter harmonia, e a felicidade passa a morar dentro de nós. Então nós podemos dizer, como diz no livro Boa Nova, o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Então, nessa noite profunda em que nós aguardamos ansiosos a alvorada cristã, o dia em que a mensagem de Jesus passará a ser vivida, nessa hora grave de expectativa, nós nos recordamos de Alta de Souza, no Parnaso de Além-Túmulo, quando ditou para Chico Xavier, mensagem fraterna: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ante o silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás então a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina, linguagem peregrina da voz de Deus, em luz de redenção. Bom dia para todos nós, porque o sol da imortalidade se aproxima. Muito obrigado. Acabamos de ouvir o nosso irmão Haroldo Dutra Dias na sua exposição Rádio Fraternidade, na cobertura deste evento no Paraná. Você acompanhou a palestra Alvorada Cristã e a Transição Planetária, Profecias Bíblicas e o Mundo de Regeneração. Expositor Haroldo Dutra Dias. Conferência ocorrida no dia 17 de março de 2012 na cidade de Pinhais, Paraná, durante a 14ª Conferência Estadual Espírita do Paraná.